Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo, mostrando esse comentário maravilhoso, comentário exegético de Colossenses e Filemão, do Gica Bill. Eu não sei se você assistiu os dois primeiros vídeos, se não assistiu, assista. O primeiro é uma introdução à obra, o segundo eu mostro o capítulo 1 ali, de Colossenses, e esse terceiro eu vou mostrar o comentário de Filemão. Essa série vai ser a melhor série que nós teremos em língua portuguesa do Novo Testamento. A Vida Nova está lançando tanto o Novo Testamento, quando terminar o Novo Testamento, eles irão lançar também o Antigo Testamento completo também, dessa mesma série, tá? E mês que vem nós teremos dois comentários, mais dois dessa mesma série, fechando o ano de 2022, que é o comentário de Marcos, comentado por Robert Stein, e Filipenses, comentado por Gordon Fee, que também comenta o comentário de 1 Coríntios, tá? É uma série maravilhosa, grandiosa, e o único comentário que nós temos do Antigo Testamento é de Levítico, do Gordon Werhan. Então, nesse terceiro vídeo, eu estarei mostrando para vocês o comentário aqui, ou algumas partes da carta a Filemão. Antes de eu entrar no vídeo, adentrar aqui no vídeo para vocês, antes de eu adentrar no vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente o escurso. E no final aqui, ó, nós temos 5 escursos. E o último é sobre Filemão, o relacionamento de senhor e escravo. Eu não vou repetir, queridos, o que eu já falei no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Assista o primeiro e o segundo, né, para vocês ir acompanhando a linha de raciocínio, quando eu faço aqui a linha de raciocínio desse livro. E minha linha de raciocínio também, que eu estou usando para falar dessa obra, né? Para falar dessa importante e maravilhosa obra. Então, escurso 5, o relacionamento de senhor e escravo, está na página 594. Página 594. Vamos pegar aqui a página 594. Olha aqui, ó, que maravilha. O relacionamento de senhor e escravo. Olha só. Como a discussão acima sobre escravos e senhores, nos meus comentários de Colossenses, capítulo 3, do 22 até o capítulo 4, versículo 1, influencia a questão da escravidão em geral e a visão particular de Paulo sobre a instituição da escravidão. Em primeiro lugar, Paulo fez uma ressalva ao relacionamento escravo-senhor ao dizer que ambos têm um senhor no céu, que vai julgá-los pelo bem e pelo mal que tiveram feito. Além disso, Paulo se dirige a ambos como partes que devem prestar contas e mostrar obediência voluntária ao Senhor no relacionamento senhor-escravo. Especialmente significativo é que os escravos são vistos como partes responsáveis que devem prestar obediência responsável e sincera aos senhores, e, acima de tudo, obediência fiel ao Senhor, visto que é ao Senhor que eles servem em última análise. Paulo sempre fala da escravidão, né? Falando de escravos crentes e de senhores crentes, e também de senhores não crentes, como o escravo deve se comportar. Inclusive, existem 3 palavras para escravos no Novo Testamento. 3 palavras gregas. A primeira palavra é a palavra
Diáconos, aquele que serve. A segunda palavra, doulos, que é o escravo, aquele que não tem vontade própria, é aquele que faz a vontade do seu senhor. E a terceira palavra, você vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, quando Paulo fala que os homens nos considerem como ministros. A palavra ministros é muito pomposa, né? Na língua portuguesa, mas lá no original, no grego, a palavra que aparece lá para ministro é huipereta. E huipereta era menor que diácono e menor do que doulos. Era o pior tipo de escravidão que existia. Eram os remadores nas galés romanas. Eles eram condenados à morte. O huipereta era o escravo condenado à morte, mas antes de ele morrer, de falecer, ele tinha que cumprir um serviço. Paulo ali ele coloca o machado da verdade na raiz do problema, falando que no reino de Deus não tem lugar para grandeza, não tem lugar para arrogância, não tem lugar para soberba. Todos nós somos remadores, todos nós somos huipereta. Interessante, né? Em segundo lugar, Paulo enxerga o escravo Onésimo. Paulo escreve o escravo Onésimo. Paulo enxerga o escravo Onésimo, mencionado em Colossenses 4:9, como um irmão fiel e amado, que é membro com plenos direitos da igreja em Colossos, isto é, que é um dos vossos. Assim também Filemão 16, em que Paulo também o chama de irmão amado. Onésimo também é filho de Paulo, filho na fé. Versículo 10. Consequentemente, mesmo que Onésimo seja um escravo no seu chamado terreno, ele é um irmão em pé de igualdade com seus outros irmãos em Cristo. Você vê o poder do evangelho, né? Com respeito a isso, Paulo faz uma ressalva significativa à instituição da escravidão, ao dizer que na comunidade da nova aliança, a igreja, as distinções entre escravo e livre foram abolidas com relação à herança da salvação e à igualdade espiritual na comunhão. Que lindo isso, né? Que lindo isso. O mais próximo que Paulo chega de uma noção de alforria é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Depois de dizer que uma pessoa deveria permanecer na condição em que foi chamada, ele pergunta: foste chamado enquanto escravo? Não te preocupes com isso, mas se está em condições de também te tornar livre, faça isso. Isso provavelmente deve ser entendido contra o pano de fundo romano, no qual o escravo ou os escravos merecedores em áreas urbanas recebiam regularmente a oferta da alforria como recompensa. Paulo está dizendo aos escravos que aproveitem tais ofertas. Em terceiro lugar, os senhores devem tratar os escravos de forma justa e correta, que é uma ética reguladora a ser seguida em todo o tempo. Em quarto lugar, embora Paulo reconheça o endosso divino à instituição do casamento, aqui os textos, ao relacionamento pai e filho e aos governantes civis, aqui e em outras passagens, ele não entende que a escravidão seja uma instituição divina, e não é mesmo, né? Isso significa que Paulo está regulamentando uma condição existente e não endossando a instituição da escravidão. É esta última questão que suscita problemas bem espinhosos para a visão que Paulo tem da escravidão. Porque muita gente, até os céticos, né, aqueles que tentam desfazer de Paulo, fala: por que Paulo não foi contra a escravidão? Por que Paulo não bateu de frente com a escravidão? O consenso é que todas as formas de escravidão do século I incluíam a noção de que senhores eram proprietários de seus escravos, como se fossem sua propriedade particular, e tinha autoridade plena sobre eles. Mas essa pode não ter sido a visão que Paulo tinha
do que talvez ele considerasse uma forma viável de escravidão, visto que sua concepção provavelmente era definida pela ideia do Antigo Testamento de escravidão, a ideia veterotestamentária, né? Que parece ter sido diferente da ideia greco-romana. O Antigo Testamento tinha o conceito de que o Senhor era dono do escravo, do trabalho do escravo, e não do escravo, propriamente, em harmonia com a ideia de servidão por contrato. Entre outros, veja Murray, no seu comentário. Embora para criminosos e soldados subjugados em batalha, tal trabalho às vezes provavelmente era executado em um tipo de ambiente de prisão. Em contrapartida, é importante lembrar que aquela concepção antebellum, que significa diante da Guerra Civil Americana, de escravidão, não coincide com a escravidão greco-romana. Então você não pode confundir a escravidão americana, a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, na América Latina. Não tem nada a ver, tá, com a escravidão lá do primeiro século, na igreja primitiva. Não confunda as coisas. Isso é anacronismo, tome cuidado. Existia maldade naquela época? Existia. Existia escravos que eram torturados, mortos, existiam. Mas não em grande escala, como foi a escravidão americana, ali na Inglaterra, aqui no Brasil. Não confunda as coisas. É isso que ele está falando aqui. Cadê? Vamos continuar. Visto que diversas formas dessa escravidão eram mais brandas do que a escravidão do Velho Sul. A prática romana de libertar escravos depois de terem servido por um tempo. Veja novamente MacDonald no seu comentário, né? Pode ter sido difícil distinguir algumas formas de escravidão do século I do conceito de escravidão do Antigo Testamento. Em quinto lugar, e o que é perturbador para muitos, nem Paulo nem outros autores do Novo Testamento condenam a instituição da escravidão como pecaminosa, e eles não ordenam que os cristãos libertem seus escravos. No entanto, como já vimos, Paulo chega bem perto de fazer isso, encorajando os escravos a obter sua liberdade se tiverem a oportunidade. À luz dessas 5 considerações, é possível detectar uma trajetória em Paulo. Essa trajetória não envolve alterações do século I para o século XXI. São completamente diferentes. Como alguns têm defendido. Aliás, Paulo parece estar confirmando uma ética que é normativa para a era escatológica inaugurada e interina, embora lembrando que ele tem ideias de escravidão radicalmente modificadas para cristãos, incluindo o estímulo para que os escravos obtenham a liberdade, assim como a instituição humana do casamento e a instituição concomitante do relacionamento pai-filho vão acabar na nova criação, quando consumada. Assim acontecerá com a instituição da escravidão. Na forma inaugurada da nova criação, todos os cristãos, incluindo escravos e senhores, são espiritualmente iguais, embora cada um tenha seu papel que precisa continuar a cumprir neste mundo que está passando, nessa era que está passando. De fato, como alguns comentaristas sugerem, é bem possível que um escravo pudesse se tornar ancião ou presbítero, né? De forma que seus senhores cristãos estariam debaixo da autoridade espiritual de seus escravos na comunidade da igreja. Então ele continua aqui trabalhando nessa questão sobre a escravidão. Escravidão. Maravilhoso, né? Vamos para o comentário. Vamos para o comentário aqui. De Colossenses, de Filemon, página 481, a introdução. Então você vem na página 481.
Olha só. 481. Você tem a introdução a Filemon. Depois você tem aqui, ó, a autoria, tá? Praticamente não há nenhuma briga, né? Há um consenso na academia que Filemon de fato é de Paulo, pelos aspectos pessoais da carta, então não há discussão. Depois você tem aqui o lugar e data de composição, como você sabe, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon são as chamadas cartas da primeira prisão em Roma. Em Roma. Então foram escritas aí no mesmo período, praticamente no mesmo ano, tá? Ou com uma diferença aí de um ano, até meses, uma da outra. Então ele vai trabalhar lugar e data de composição. A gente não vai ler por causa do tempo, tá? Depois você tem ocasião e propósito da carta. Aqui há várias discussões sobre a ocasião e o propósito da carta. Que tipo de escravo era Onésimo? Filemon, como deixa claro a carta, ele era o senhor de escravos. E ele era crente. E pelas características de Paulo, que Paulo usa para falar dele, ele era um homem de Deus. Tratava bem os seus escravos. Tratava bem aqueles que trabalhavam na sua casa, ou na sua fazenda, ou nos seus negócios. Tá? Ele começa dizendo aqui, ó, que Byron, no seu comentário, né, aos Colossenses, ofereceu uma ampla visão panorâmica das principais linhas de interpretação dessa carta, que em geral estão associadas à sua ocasião. Primeiro, que é o ponto de vista tradicional de que a carta não condena a escravidão e trata de um escravo fugido que precisa ser devolvido a seu proprietário. Essa é a posição tradicional e mais defendida. Segundo, diversos questionamentos do ponto de vista tradicional, divergindo especialmente sobre a noção de que Onésimo era um escravo fugitivo ilegal. Muita gente fala que não, ele não era o escravo fugitivo ilegal. E, terceiro, pontos de vista socio-retóricos, não concentrando o foco no status legal de Onésimo, mas em como Paulo faz pressão sobre Filemon para induzi-lo a atender aos seus pedidos. Olha só aqui. Maravilha, né? Esses três pontos de vista aqui, principais em relação à carta de Paulo a Filemon. E nós temos aqui, ó, como eu falei nos dois primeiros reviews que eu fiz, você tem aqui várias notas de rodapé o tempo todo, citando teólogos, citando texto bíblico, citando outras posições e por aí vai. Aqui ele vai começar a trabalhar uma por uma, né, dessas questões. Diversas propostas têm surgido, têm sido apresentadas quanto à ocasião específica da carta. Como a primeira aqui, ó, alguns sustentam que Onésimo fugiu do seu senhor e que furtou algo dele nesse processo, por isso que ele fugiu. Esta parte baseada nos versículos 18 e 19. Outros defendem que o escravo fugiu e foi até Paulo em busca de asilo, visto que isso era algo que escravos fugitivos comumente faziam. Terceiro, ainda outros acreditam que Filemon enviou Onésimo para ajudar Paulo na prisão. Para todas essas propostas, faltam evidências na própria epístola. E isso é pura verdade. Parece mais provável que, em um quarto ponto, Paulo tenha escrito esta carta a Filemon primariamente porque o escravo Onésimo deixou o serviço a Filemon de forma indevida, a fim de ir a Paulo para que este fizesse a mediação entre ele e seu senhor. Embora esse ponto de vista também envolva alguma especulação, parece que a razão mais provável de Onésimo ter ido a Paulo é que ele quer se reconciliar com Filemon. Onésimo supostamente ouviu Filemon falar de Paulo enquanto prestava serviço ao seu senhor. Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? E assim acredita que Paulo seja uma boa pessoa para interceder por ele. A diferença entre esse ponto de vista
e o tradicional, que é o primeiro ponto, né, não é muito grande, embora este último retrate Onésimo como partindo temporariamente com a intenção evidente de voltar, depois que Paulo tiver intercedido em favor do escravo. Este último ponto de vista é, não obstante, distinto e preferível no sentido de que acolher um escravo renegado, um escravo fugitivo, era contra a lei no mundo greco-romano, de forma que seria improvável que Paulo tivesse feito tal coisa, e se tivesse, teria sido difícil obter favor de Filemão com respeito a seu apelo. Contudo, visto que Paulo está na prisão, dificilmente se pode pensar dele como alguém acolhendo Onésimo, mesmo que este esteja ministrando a Paulo nas suas necessidades. Muito boa, né? Essa ocasião e propósito da carta. Outras propostas sobre como Onésimo veio a estar com Paulo não respondem a esta pergunta de forma tão adequada quanto o quarto ponto de vista. E esse é o ponto que ele defende aqui, o Gicabilo, que é muito parecido com o primeiro ponto, né? A posição tradicional, que é o ponto 1, é a segunda melhor, embora não explique tão bem como Onésimo veio a estar com Paulo. No entanto, o escravo, mesmo tendo dúvidas sobre fugir, pode ainda assim ter ido a Paulo para buscar intermediação, porque ouviu falar dele enquanto estava morando na casa de seu senhor. Barclay defende isso, né? William Barclay. Paul, outro grande comentarista, prefere o ponto de vista 3, segundo o qual Filemão enviou Onésimo para ajudar Paulo na prisão. Então, não há consenso entre os estudiosos, né, sobre a posição de Onésimo. Aqui ele continua. E aqui, ó, ele vai falar assim, ó: o consenso entre os estudiosos é que Onésimo se ausentou. O consenso entre os estudiosos é que Onésimo se ausentou sem a permissão de Filemão. Isso é o consenso. Paulo escreve e apela a Filemão para que liberte seu escravo com o objetivo de Onésimo voltar a Paulo. Tá? Paulo escreve e apela a Filemão para que liberte seu escravo com o objetivo de Onésimo voltar a Paulo para ministrar ele na prisão, ajudá-lo. Paulo não faz seu apelo com base em alguma expressão de remorso ou arrependimento por parte de Onésimo, como às vezes o faziam mediadores de escravos fugitivos no mundo antigo. Em vez disso, Paulo fundamenta seu apelo tanto na autoridade de seu apostolado, quanto especialmente no seu amor fraternal a Filemão, com quem partilha sua fé em Cristo. Em particular, ele se identifica tanto com Onésimo, que Filemão deve considerar que a maneira dele tratar seu escravo é a mesma com que trataria Paulo. Paulo pode apresentar Onésimo como ele mesmo, porque não somente houve mudança moral no caráter do escravo, desde que deixou o seu senhor, mas ele agora também tem uma identidade transformada, uma identidade cristã, que tanto ele quanto Paulo têm em comum, em virtude da união de fé entre eles e Cristo. Que maravilha, né? E também Paulo escreve a toda a igreja doméstica, isto é, que se reúne em uma casa, possivelmente a casa de Filemão. Paulo cita Áfia e Arquipo, que alguns defendem que Áfia e Arquipo, Áfia, esposa, Arquipo, filho de Filemão. Há essa questão, apesar de não estar claro na carta, né, mas alguns defendem isso, né? É uma hipótese. Áfia, esposa, Arquipo, filho de Filemão. Aqui ele trabalha a questão da escravidão, que é muito boa, não vou ler aqui por causa do tempo, né? Como acontecia a escravidão, só vou dar só uma palhinha para vocês aqui, ó. É difícil encontrar uma definição universal e rígida de escravidão no século I. Eu tenho um livro sobre isso aqui que eu fiz um review, tá? Paulo e o mundo greco-romano. Paulo e o mundo greco-romano. Vai aqui na minha playlist e você vai encontrar, né? São 19 obras sobre Paulo aqui. E uma dessas, eu falo dessa obra, Paulo no mundo greco-romano. Ele tem um capítulo específico que ele trata sobre a escravidão. Muito bom.
Está lendo os documentos daquela época, enfim. Aqui, ó, é difícil encontrar uma definição universal e rígida de escravidão no século I, exceto dizer que escravos eram considerados propriedade de seus senhores e que, em certo momento da sua vida, seriam alforriados, exceto aqueles que eram escravizados em virtude de criminalidade ou como prisioneiros de guerra. Nas redondezas de Roma, os escravos eram tipicamente alforriados, ainda jovem, em torno dos 30 anos. Em outros lugares do Império Romano, os escravos eram alforriados em idades diversas. Às vezes, as pessoas se submetiam voluntariamente à escravidão para aprender um ofício ou melhorar sua vida de alguma maneira. Existiam até escravos ricos, né? Até escravos ricos. Há muita discussão quanto a se Paulo está pedindo a Filemão que emancipe Onésimo ou que o aceite de novo bondosamente como um irmão em Cristo. Veio o versículo 16. Embora ele continue escravo, né? Então permita que ele retorne a Paulo para lhe ministrar. Então ele vai trabalhando aqui a questão da escravidão. Maravilhoso. Tá? Olha aqui que maravilha. Ele trabalha os pontos de vista, né? Em relação à escravidão. Deixa eu ver se eu pego aqui. Cadê? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Página 487. Você tem aqui embaixo, ó. É importante contrastar a escravidão greco-romana do século I com a escravidão do Velho Sul dos Estados Unidos, no século XIX. Entre as diferenças estão as seguintes características da escravidão greco-romana, segundo Barsh, tá? E a escravidão americana, né? Primeiro, a escravidão era muito mais comum em um espectro muito mais amplo da população. Segundo, a cultura e a economia passaram a depender da escravidão, embora o segundo aspecto tenha se aplicado também ao Velho Sul, aos Estados Unidos, fazendo um contraste, né? Terceiro, a escravidão não estava limitada a um grupo étnico. A escravidão não era só negros, tá? Havia negros, brancos, todo tipo de gente, tá? Todos eram escravizados. Não era só como a escravidão americana, ou também a escravidão aqui na América do Sul, que envolvia os negros, né? E negros escravizando negros e por aí vai. Então tem essa diferença. Naquela época, todos eram escravos. Não tinha essa distinção de cor, de raça, de etnia. Não tinha. Quarto, os escravos eram, em sua maioria, com a exceção dos que eram escravos por terem cometido crimes, geralmente alforriados em uma idade relativamente jovem, e isso tornava um fator motivador para o trabalho escravo fiel e dedicado, visto que a certa altura o trabalho assim realizado era recompensado com a alforria. Quinto, as condições de uma pessoa escrava com frequência eram melhores do que as dos alforriados da escravidão. Olha só, porque ele tinha comida, tinha a profissão, ganhava dinheiro. Sexto, em sintonia com isso, grande quantidades de pessoas com frequência se ofereciam voluntariamente à escravidão para melhorar seu bem-estar econômico e social, que às vezes incluía pagamento de suas dívidas, que eles tinham tudo, né? Tinha casa, tinha comida, poderia ter filhos e por aí casar, e por aí vai. Sétimo, a formação escolar era estimulada e os escravos exerciam importantes funções sociais e políticas. Olha só. Oitavo ponto. Os escravos podiam ter propriedades e até podiam eles mesmos ter outros escravos. Olha só. 9.
A reunião pública de escravos não era proibida por lei. Isso aí no Império Romano, tá, gente? No Império Romano. Na escravidão que teve na América do Sul e nos Estados Unidos, em outros países, não tinha nada disso. Então é diferente. Então você não pode comparar. Os últimos 2 séculos foram testemunhados de ao menos 4 abordagens à escravidão nos estudos acadêmicos. Primeiro, alguns estudiosos argumentaram que Paulo, na sua percepção da sociedade, era um conservador e, portanto, alguém que apoiava a instituição da escravidão. Charles Hodge defende isso, né? Ele viveu no século XIX. Segundo, outros defenderam que Paulo compreendia a escravidão em uma estrutura filosófica de estoicismo. Ele estava mais preocupado com a liberdade interior do que a escravidão exterior. Que cita a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 20 a 24. E era muitas vezes interpretado dessa forma, esse capítulo, né? Adolf von Harnack defende isso. Terceiro, ainda outros criam que a escravidão antiga era mais benigna do que a instituição da escravidão do século XIX, conforme Barth. Quarto, alguns consideravam a escravidão do século I uma violência institucionalizada e intrinsecamente má. Esses 4 pontos de vista nem sempre foram categorias claramente definidas. Alguns aspectos se sobrepuseram a outros. As 2 últimas são as mais recentes, especialmente a última, como uma reação à terceira. Nossa abordagem no comentário talvez se encaixe melhor na terceira categoria. Tá? Na terceira categoria. Que a escravidão, aqui ó, a terceira, tá vendo aqui, ó? A escravidão, ainda que outros criam que a escravidão antiga era bem mais benigna do que a instituição da escravidão do século XIX. E essa é a posição do Billy aqui no comentário. Tá? Mais marcante na carta do que a questão da escravidão é a constatação de como o evangelho transforma os relacionamentos humanos, apesar das distinções de classe ou raça. Que maravilha, né? E você tem aqui as notas de rodapé. Depois você tem o esboço e argumento de Filemon. Que é o esboço completo, detalhado da carta de Paulo a Filemon. Você tem o esboço e o argumento. Tá? Olha aqui, ó. Que maravilha. Todo esboço. Acabando o esboço, você tem a introdução. Tá aqui a setinha, o dedinho, né? A mão, o dedo, indicador. Apontando aqui, ó. Introdução da carta. A carta é pequena, não tem capítulo, né? São 25 versículos. Mas é uma carta poderosa, né? E muito negligenciada. Muita gente não lê essa carta, não estuda, nem prega nessa carta. Nós já preguei sobre ela, falando das diferenças, né? Que o evangelho provoca, derrubando as barreiras sociais. Em Cristo todos somos um, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem feio, não tem bonito, não tem gordo, não tem magro, não tem culto, não tem inculto, não tem analfabetos, alfabetizados, todos, se estão em Cristo, é um só. Aí você tem a introdução da carta, Paulo e Timóteo desejam graça e paz a Filemon e a igreja colossense, versículos 1 a 3. Aqui você tem a parte em negrito, que é a introdução. Aí você, acabando, você tem a exegese e a exposição, você tem um texto e a exposição. Maravilhoso, né? Você tem a exposição. Depois você continua aqui, ó. Ó, a setinha desceu aqui, ó. Ação de graças e oração introdutórias. Paulo agradece a Deus por Filemon e ora por ele, versículos 4 a 7. Então, são divididos em subtópicos, tá? E para aqueles que amam pregar, assim como eu, expositivamente, é maravilhoso. Você vai dividindo os subtópicos e vai trazendo alusões, trazendo aplicações. Aqui ele trabalha a hermenêutica, a exegese, tá? É maravilhoso, é um comentário exegético. Por isso que é um comentário que você precisa ter em sua biblioteca.
Então, versículos 4 a 7. Você sempre tem aqui em negrito uma rápida introdução, exegese e exposição do texto, versículos 4 a 7, e o comentário dos versículos. Tá? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha que maravilha. Depois de ele acabar, quando ele acaba de expor a perícope, né? Você tem as notas adicionais no grego, como é o comentário exegético, né? Tem aqui, ó. Ele cita o tempo todo também o comentário do Douglas Moore, que eu tenho aqui, ó, de Colossenses e Filemão, que está no mesmo nível. Está no mesmo nível. O Douglas Moore, em alguns textos, ele é mais extensivo, principalmente na introdução, né? Ele é mais extensivo, ele é mais exaustivo, mas é o mesmo nível, os comentários. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Tá? Aqui ele continua, o corpo da carta, o apelo de Paulo, né? E aqui ele vai, versículos 8 a 21, aqui ele vai trabalhar as divisões. Top, top. E ele cita aqui, como eu falei, o comentário do Douglas Moore o tempo todo, porque é um dos melhores comentários do mundo, né? O comentário do Douglas Moore, lançado pela Shed Publicações, que também pertence à Vida Nova. E se vocês gostaram de mais um review, o último review, que é o terceiro, mostrando aqui a carta a Filemon, a introdução, né, sobre a escravidão, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez a todos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que seguem aqui e acompanham o meu canal, que são inscritos no canal, tá bom? Deus continue derramando as copiosas bênçãos celestiais sobre vocês. Até os próximos reviews, querendo Deus.